Seja bem-vindo, você está no Teologia Simples. Hoje estaremos falando do chamado ministerial de Pedro. Eu escolhi especificamente Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31, que narra a história de Pedro dizendo que não abandonaria o Senhor, porém o Senhor intercedeu junto ao Pai para que o inimigo não cirandasse ele como trigo. E quando Pedro se fortalecesse, convencesse seus irmãos. Porém, Pedro diz que estava pronto e que iria com o Senhor até a morte. E o Senhor Jesus disse para ele que até mesmo antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Porém, tudo começa no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus olha para as pessoas frustradas em beira ao mar e pega o barco de Pedro e diz: me preste seu barco para que eu possa ministrar a palavra. Nós sabemos que Pedro ele tem um ego grande e a paciência muito curta. Nós vemos isso quando ele corta a orelha de Malco e algumas atitudes que ele toma no seu ministério. Porém, o Senhor ele vai e lhe pede algo que é para ele como frustração. Ele passou a noite pescando, porém não teve êxito na sua pescaria. Então o Senhor diz para ele: me preste o seu barco. Ele poderia pedir qualquer um outro barco. Só que o barco que Jesus queria era o barco de Pedro. Isso já nos traz uma reflexão. Parece que às vezes não temos qualificação, parece que às vezes não estamos prontos. Olhamos, tem até pessoas que estão mais prontas do que a gente, porém, o Senhor nos escolheu para poder utilizar o nosso barco. Mesmo Jesus sabendo que Pedro o negaria, Jesus nunca desistiu de Pedro. Nós vamos ver quando o Senhor Jesus é crucificado e na mentalidade de Pedro, ele tardava a ser ressurreto, tardava a ressuscitar. Então Pedro volta para o mar aonde o Senhor lhe fez pescar a primeira vez. Então ele vai lá tornar as práticas. Ele diz aos amigos, Pedro tinha liderança: vou pescar. Os amigos disseram: vamos com você. Só que quando ele chega naquele lugar, o Senhor vai lá atrás dele. Isso aqui mexe comigo, porque o ministério de Pedro, ele inicia-se no barco e Jesus vai reencontrar com ele no mesmo lugar. Quando você parar, o Senhor não irá te abandonar. Ele irá naquele mesmo lugar para te resgatar. Naquele cenário, Jesus fala: tem algo de comer? Eles dizem: não pescamos nada. Porém, o Senhor diz: joga a rede do lado direito, para que eles lembrassem que quem era o Senhor. Porque às vezes estamos tão mergulhados em nossas frustrações que já não sabemos mais quem é o Senhor quando Ele está querendo falar conosco. Até mesmo Jesus já tinha providência em beira ao mar. Já havia peixe assado, já havia provisão. Às vezes nós estamos tão ligados na provisão que o provedor está nos chamando e não estamos atentos. Uma coisa que chama muito minha atenção é a onisciência e a onipresença do Senhor Jesus. Ele vai dizer para Pedro, se Pedro o amasse, que ele apacentasse as ovelhas dele. Mas Pedro, a terceira vez que o Senhor pergunta, Pedro sente uma paz interior e diz: Senhor, tu o sabes. O que Pedro está dizendo? Que da outra vez ele disse por suas próprias palavras, achando estar pronto ministerialmente para morrer com o Senhor. Ele não sabia do que falava. Porém, agora Pedro já estava mais maduro. Disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, eu boto em tuas mãos, Senhor. Senhor, tu sondas o meu coração. Tu me vês por dentro. Eu apenas falo de coisas que eu não entendo. E o Senhor fala: apacenta minhas ovelhas. Pedro não sabia, mas Jesus já sabia que em Atos 2 a mensagem alcançaria aproximadamente 3.000 almas, não diferentemente de quando ele se apresenta perante o Sinédrio, ele alcança muitas almas também. Então, não se importe o momento que você está vivendo hoje, porém, o Senhor sabe que lá na frente o seu ministério dará fruto. Apenas persista, continua e não desista. Então, aqui nós temos o ministério de Pedro. Inicia-se em um barquinho, dá continuidade no barquinho, porém, pós-barquinho, o ministério dele vai se deslanchar, porque ele acreditou no Senhor e confiou no mesmo.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de comentar "Eu creio em Jesus". Compartilhe com alguém que de repente não conhecia a história e o ministério do nosso amado apóstolo Pedro.